Autonomia para mim, na dança A2, A2, autonomia para mim é você conseguir fazer um movimento, você primeiro ter o domínio do seu equilíbrio, do seu eixo, e você conseguir ter a liberdade de se expressar e ter, mais do que isso, a liberdade de escolha, de saber o que você vai fazer e, sabe, você conseguir se comunicar mesmo com o outro corpo, né? Feira de Mangaia é um projeto artístico-cultural que compreende um eixo de pesquisa, e aí essa pesquisa se deu a partir das experiências das integrantes com a dança. Então, um dos desconfortos de todas nós, enquanto dançarinas, enquanto forrozeiras, eram as problemáticas das danças A2, então a gente também foi procurar outras relações, outras formas de dança A2, inclusive e também por causa da pandemia. Então a gente também inicialmente pesquisou um pouco sobre isso, e aí isso ajudou a gente a ter um direcionamento maior sobre os outros eixos do projeto, que eram os eventos. Então, o nosso produto principal do projeto são eventos, é a realização de eventos online multilinguagem. Então, a gente tem aí a proposta de trazer um evento que fale sobre forró por uma perspectiva que vai além da dança e da música, que integra a dança e a música com outras linguagens, pensando num forró de uma forma mais abrangente enquanto movimento cultural e não só enquanto dança ou música. Como uma criança que cresceu na periferia, a dança para mim não veio num lugar de profissão, ela veio nesse lugar de lazer, e por muito tempo ela ficou nesse lugar. E aí depois eu fui para a faculdade e tudo mais, e aí eu me desconectei cada vez mais da dança. E aí num dos momentos mais difíceis assim da minha vida, em que o meio acadêmico já não fazia muito sentido, as relações dentro daquele meio não faziam muito sentido, eu acabei me encontrando de novo com a dança, e isso me deu energia para mudar coisas, me deu energia para ir para esses lugares em que eu me sentia mais acolhida, em que eu me sentia melhor. E aí já, nesse outro momento da vida, a própria dança me deu coragem para continuar a dançar. E aí eu entendi que poderia ser uma profissão, que também poderia ser uma carreira. Então, a dança para mim é esse lugar de coragem também. Eu acho que tem um pouquinho de raiz aí. Eu comecei a me apaixonar pela cultura e comecei a me apaixonar pela forma de dançar também. Eu encontrei no forró uma liberdade de expressão que o meu corpo, não encontrou tanto em outras danças. De dançar, são curiosas pra danar, movimento de pensar, curiosas pra danar, com licença pra chegar, curiosas pra danar, outro jeito de abraçar, curiosas pra danar, mais mulheres pra falar, curiosas pra danar, mais do que forrosear, são curiosas pra danar, oh, oh, curiosas pra danar, oh, oh, curiosas pra danar, mais do que forrosear, são curiosas pra danar, movimento de pensar, curiosas pra danar, com licença pra chegar, são curiosas pra danar, outro jeito de dançar, são curiosas pra danar, mais mulheres pra falar, são curiosas pra danar. Então eu fui convidado para fazer, né, uma apresentação de cordel, e para mim foi muito bacana, porque me motivou a continuar nesse processo do cordel, enfim, fazer parte desse projeto belíssimo que é o Feira de Mangaia, que abriu várias portas para muitos artistas. A gente passou a conhecer pessoas que normalmente a gente talvez não conheceria, né?
de várias linguagens que não exatamente são do forró, mas que agregam o forró, mas que estão presentes no forró. Quando a gente fala em cultura popular, a gente fala de troca, a gente fala de uma ação que acontece na rua, né? De um movimento de relação mesmo, né? Foi muito difícil manter um processo criativo nesse molde virtual. Como que opera as ferramentas, o Zoom, o YouTube, como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas também em logística vai entrar, e não tem como separar, as questões pessoais, as questões emocionais. Então, como lidar com um psicológico que está sendo afetado pela pandemia, como lidar com as distâncias, como lidar com essa coisa de organizar e reunir à distância, como lidar com os medos de fazer o projeto de uma maneira segura. Primeiro que o projeto já foi totalmente revisto, a gente teve que fazer uma total adequação, e justamente por não saber o que estava vindo, né, a gente não tinha conhecimento do que, a ciência não tinha conhecimento do que vinha pela frente ainda, né, então muitas adaptações precisaram ser feitas. No fundo, é o grande desafio de viver, né, em uma sociedade que é produtivista e que vai tratar a arte num lugar produtivista, e que a gente estava vivendo e a gente está vivendo um momento de insegurança, de pandemia, de medo, e entender, e o artístico ajudou a gente a entender a logística do trabalho, das burocracias, enquanto algo que não precisava ser linear. Então, a gente foi entendendo outros caminhos também. Forró não é coisa de pobre, está em todo lugar. Há quem já nasce dançando e quem ensina a dançar. Seja Sudeste ou Nordeste, tem a raiz popular. Acho que as realizações de ver os feedbacks acontecendo, assim, aquele comentário, aquele sorriso no final da oficina, no final dos eventos, aquela galera que vai falar e vai dar parabéns depois, e vai falar, nossa, não conhecia essa mestra, que legal, nossa, não sabia, eu quero João, que legal, nossa, adorei, brinquei, estava precisando, tá? Então, isso é muito, muito gratificante, assim. Mais, menos, quanto menos, mais, quanto menos, mais, quanto mais, menos, quanto mais se consome. O projeto nasceu da nossa curiosidade de saber mais sobre essa manifestação poderosa. Aliás, curiosidade é o que nunca faltou por aqui. Nós somos curiosas pra danar, e seguimos criando estratégias de estudos que percorrem as encruzilhadas que o forró traz. O poder da oralidade, a brincadeira, arte, cor, calor. Entendendo a potência que tem no estar junto compartilhando, porque nada se faz sozinha. Chegamos juntas também para somar na valorização do forró em sua raiz nordestina, popular e plural. Sonhamos ver o forró-bodó cada vez mais tomar de volta as ruas. Queremos e lutamos por lugares seguros, diálogos possíveis, danças confortáveis e que a transmissão de saberes não seja elitista, mas sim nossa e principalmente acolhedora. O forró é nosso trabalho, e é nosso xodozinho, e sem dúvida alguma faz ligação direta com a nossa ancestralidade. O mundo agrada e quanto mais se trabalha, muito menos se ganha. Quanto menos se ganha, mais na luta apanha. E quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Quanto menos, mais. Quanto mais, menos. E se o menos é mais, e se o mais é menos, está na simplicidade o mundo que queremos. Se o menos é mais, e se o mais é menos, está na simplicidade o mundo que queremos. Quanto mais, menos. Quanto menos, mais.